de Yeshua HaMashiach. Amém. Irmãos, eu vou agora passar a palavra para o irmão Lorisvaldo, que ele está aí na parte técnica, mas também vai trazer para nós uma reflexão da paraxá da semana, a paraxá de hoje, que é a paraxá Kitzá, a 21ª paraxá. Eu vou passar a palavra para o Loris, vamos orar rapidamente por ele. Adonai, em nome de Yeshua, abençoa o teu filho, Lorisvaldo, que ele seja nessa hora teu profeta, que a boca dele seja a tua boca no nosso meio, que ele traga para nós, nessa manhã, um entendimento novo. Quando eu digo entendimento novo, não é algo mudando algo que já é, mas trazendo para nós aquilo que a gente ainda não entende, para que possamos sair desse Shabat melhor do que entramos. Usa o Lorisvaldo para falar ao nosso coração, prepara o nosso coração para entender melhor a tua instrução, e que todos que estiverem participando dessa transmissão, que possam ser abençoados pelo ensino da tua palavra e pela presença do teu Ruach, do teu Espírito no nosso meio. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Lorisvaldo, com você a palavra. Shalom, Roche, Nel, a todos vocês que nos assistem de casa, meus irmãos amados. É um prazer enorme. Shalom. É um prazer enorme. Eu coloquei a minha imagem para vocês também, para Roche e Nel, que estão me acompanhando pelo outro aplicativo, para não ficar só a minha voz saindo aí, vocês poderem me enxergar, não ficar parecendo rádio apenas passando. Mas eu agradeço a Adonai a oportunidade, mais uma vez, de estudar para achar. Tem algo importante no estudo da Paraxá, muito importante. Mais importante ainda para quem ministra, porque na verdade o que me dá mais anseio de aprofundar o estudo, de buscar o estudo, é essa responsabilidade de estar com vocês aqui compartilhando. Então quando a gente senta para estudar, a gente tenta buscar algo mais profundo da parte de Adonai. Pedir a ele algo que a gente talvez não tenha enxergado antes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu... Ô Valdo, Oi. Tá com eco aqui sua voz, cara. Tem algum dispositivo que ativou aqui Bluetooth de alguém. Eu desativei aqui um e eu vou pedir para vocês cortarem o microfone. Talvez tenha o do Roche tá ativo. Deixa eu ver. Tinha algum microfone ativo, entrou aqui uma interferênciazinha no próprio OBS, mas já foi resolvido. Eu acredito que de casa tá todo mundo me escutando bem. Se vocês puderem dar um ok aí, se o áudio, se tem alguma coisa com problema. Aí já corrigiu aqui pra gente não iniciar com essa distorção. O Loures já tá ok, né? Já corrigiu, tá bom. Pronto, perfeito. E essa paraxá, meus queridos, essa paraxá tem algo fantástico. Na verdade, eu sempre digo que tem paraxás que são muito importantes. Eu tenho uma paixão especial por algumas. Não que tenha alguma que tenha não seja importante, todas são. Mas algumas a gente tem um apego maior, eu tenho isso comigo. E essa é uma delas. Nessa a gente vê um episódio triste, horrível, algo que aconteceu que foi danoso ao povo. Algo muito triste, mas algo que nos ensina. Porque a gente tem que aprender com os erros dos outros. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Não tenta cometer erros para depois que quebra a cara, corrigir. A gente olhar para o erro dos outros, os erros que a Torá não esconde, justamente para nosso ensino, para que estejamos cientes do que acontece diante de certos erros. Então a Torá não esconde esses erros. A gente vê aqui um episódio muito triste, o episódio do bezerro de ouro ali, daquela idolatria no meio do povo. E temos algo importante também, que é a entrega da parte de Adonai para Moshe das tábuas com os 10 pronunciamentos, os 10 mandamentos, a Seret Hadbrot, as 10 pronúncias, da forma que você queira chamar, mas ali é entregue, escrito pelo próprio Adonai, a essência de todos os outros mandamentos que viriam depois. É algo fantástico. A gente vê a história de Moisés ali, o quanto
o porquê ele se torna o maior profeta no meio do povo de Israel. A gente vê alguém que, assim como Yeshua, tinha um coração de interceder, de se doar pelo próximo de uma forma tão grande que a gente vai poder acompanhar e vai ver o quanto ele se deu pelo próprio povo, pelo povo de Israel. Mesmo diante de pecado, ele estava ali clamando, intercedendo a Adonai por esse povo. Então é uma paraxá fantástica, uma paraxá que a gente tem muito a aprender. Eu separei alguns pontozinhos para a gente analisar. Eu peço desculpa, eu estou com... Tico e Teco tá brigando aqui um com o outro, porque eu passei um serviço aí de 24 horas e não foi algo planejado com antecedência, e quando você faz isso, Tico e Teco começam a brigar um pouquinho. Mas eu peço agora, mais do que nunca, a misericórdia de Adonai, para que a gente eu tenha condições de passar para vocês algo da parte dele e que tenha um entendimento completo. Vamos ler juntos Êxodo 30, versículo 11 ao 13. Um pontozinho para a gente começar a analisar. E o Eterno falou a Moshe, dizendo: quando recenseares os filhos de Israel, conforme seu número, cada um dará resgate de sua alma ao Eterno ao ser contado, e não haverá neles mortandade ao contá-los. Isto dará a cada um que passa para o número dos que são contados metade de um ciclo, shekel, segundo o ciclo de santidade, 20 guerais o ciclo, a metade do ciclo, oferenda separada será para o Eterno. Aqui a gente vê um ponto interessante de se analisar. Aqui Adonai determina que na hora do recenseamento, cada um a partir dos 20 anos pague um resgate da sua alma com um preço simbólico, digamos assim. Dá para a gente perceber aqui que ele bota ali metade de um ciclo em resgate da sua alma. Primeiro ponto a analisar: será que com dinheiro a gente consegue resgatar a nossa alma? Ou tinha um simbolismo maior por trás daquela oferta que foi dada? Porque a gente sabe que de forma alguma o ser humano consegue comprar sua passagem para o Olam Rabá. Por mais que muitos durante a história tenham tentado, ofereceu, pagou, deu para tentar comprar um terrenozinho lá no Olam Rabá ou no céu, para onde as pessoas pensam que vão, mas nem mérito, nem por dinheiro conseguiremos. Então, o que Adonai quis mostrar através disso, através dessa resgate da alma através de meio shekel, meio ciclo do santuário. Eu botei uma perguntazinha aqui para vocês, que é: podemos comprar com dinheiro o resgate da nossa alma? Você responde para você mesmo em casa, se você acha que sim, já que a Torá determina que sim, então é verdade, ou tem algo mais profundo? Eu acredito que tem algo mais profundo. Não acredito que de forma alguma conseguiríamos com dinheiro, ainda mais com tão pouco. Quer ver o porquê? Vamos ler lá 1 Pedro 1, 18 e 19, que diz assim, ó: sabendo que não foi com as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos seus pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue do Mashiach. Então, de forma alguma, esse meio shekel, esse meio ciclo, essa moeda que até hoje em Israel o shekel é a sua moeda oficial, não foi de forma literal a compra, o resgate da alma de ninguém. Não teria como. Tem um outro. Vamos ler 1 Coríntios. Eu estou colocando na tela porque isso facilita. Mas confira na sua Bíblia, pega a sua Bíblia e confira, caso eu tenha copiado alguma coisa errada, para você não ser conduzido ao erro. É bom você acompanhar 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o Beit Hamikdash do Ruach HaKodesh, que habita em vós, o qual possuís da parte de Elohim, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço, um alto preço, a gente sabe. Glorificai, pois, a Elohim no vosso corpo. Somos santuário dele, fomos comprados. Anteriormente, 1 Pedro, a gente já viu qual foi o preço que foi pago. Então não foi
esse meio ciclo que comprou. Vou colocar o outro texto para dar um pouquinho mais de entendimento ao que eu quero chegar, que está no próprio Êxodo 30, versículo 15, que diz assim, ó: o rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade de um ciclo, para dar a oferenda separada ao Eterno, a fim de expiar pelas vossas almas. Ou seja, rico e pobre, todos darão e pagarão a mesma quantidade, o mesmo valor. Não existe, eu tenho muito, então vou pagar muito. Eu tenho pouco, então eu não vou pagar. Não, aqui todos pagariam o mesmo valor. Isso nos ensina que cada alma tem o mesmo valor diante de Adonai, diante do Eterno. Não importa a condição econômica. Aqui Adonai pega e iguala a todos. Pobre ou rico, todo mundo vai pagar esse valor. O que a tradição judaica nos ensina, os rabinos antigos, a respeito disso? Vários pensamentos são moldados em torno desse meio ciclo aí. O que eu mais me identifiquei, porque eu senti ali como algo verdadeiro, é o que os rabinos dizem, não sei se foi Rashi que falou, ou ele diz que esse meio ciclo que era ofertado por todos era utilizado para a compra de animais para sacrifícios comuns, de sacrifício para o povo, para todo o povo, para a santificação do povo. E nisso daí a gente vê, eu enxergo lógica nesse ponto de vista deles, nessa tradição da forma que é passada. É bem possível que tenha sido dessa forma realmente. O Roche e Nel, quando quiserem, tiver algum ponto, para não adiantar e se perder, vocês quiserem comentar, podem pedir a palavra. Mas... Oi. Eu gostaria de comentar um pouco sobre essa questão do shekel. Um comentário rápido. Perfeito. Quer comentar também, pai? Acho que Noah quer comentar também. Pronto. Pode falar, Nel. Eu acredito que, meditando aqui quando você estava falando, né? O Eterno sempre manda dar esse shekel, né? Todo mundo igual ali, conforme você falou que toda alma para o Eterno tem o mesmo valor, eu acredito nisso, né? Toda a vida. E eu acredito que era dado a oferta para ser contado, toda vez que fosse contado o povo, porque talvez quando um país fazia o censo do seu povo, era como se poderia ser um motivo de orgulho, né? Meu povo cresceu X%, meu povo já pode se sustentar sozinho, já pode se guerrear contra tal povo. Era como se fosse um motivo de orgulho, talvez. E quando você fazia isso ofertando dinheiro, né? Você poderia fazer o censo do povo da mesma forma, porque ia ter algum quantitativo ali do valor, consequentemente do montante do povo, mas você estaria fazendo aquilo ali como um culto ao Eterno, como um serviço ao Eterno, como se você estivesse humilhando seu orgulho, né? Não, eu não estou fazendo isso aqui para me fortalecer ou para gloriar, para dizer que meu povo é grande, e sim oferecendo uma oferta da quantitativa do meu povo para o nosso Deus, que foi Ele que fez nosso povo crescer, Ele que fez o nosso povo ficar forte. Eu acho que é nesse sentido. Valdo, seu áudio não está saindo para a gente aqui, não. Pronto. Ok, obrigado, Nel. Eu desligo sem querer no microfone aqui, esqueço. Pronto. Se você me permitir, eu vou dar continuidade aí ao comentário aqui também. Pronto. Pode comentar, que eu também tenho mais coisa para falar sobre isso. Em relação, eu até anotei aqui para não esquecer, em relação ao resgate da alma, né, como você fala que se o dinheiro poderia comprar ou não o resgate da alma de uma pessoa para ela não morrer. Na verdade, o resgate da alma que ali estava acontecendo era semelhante ao que é feito com qualquer sacrifício no Mishkan, aquele sacrifício que os sacerdotes faziam. Eles visavam o resgate da alma apenas naquele momento. Não era esse dinheiro que servia aí como resgate para a alma dessas pessoas que estavam sendo contadas, ela só garantia o resgate, o direito para as pessoas continuarem vivendo naquele momento, na presente vida. Eles não tinham o poder de garantir o resgate da alma para a vida eterna. Isso só o sacrifício do Messias tem condição de fazer, tem poder de fazer. Então, era o fundamento do sacrifício do tempo, praticamente todos. Garantir
perdoar os pecados da pessoa e garantir que a pessoa continuasse vivendo naquele momento, naquela presente vida. Nenhum sacrifício de animal poderia garantir o resgate da alma, vamos dizer assim, para a vida eterna, garantir um lugar no Olam Rabá. Nenhum. Isso só o sacrifício do Messias. E esse valor financeiro que essas pessoas estavam dando ali, na minha opinião, ele tem um valor porque ele é fruto do trabalho. E lá em Bereshit, lá na criação, o Eterno disse, né, do suor do teu rosto viverá. O dinheiro, ele embora seja algo que traz muito mal também, mas o dinheiro, ele quando bem utilizado, ele é fruto do trabalho e que é fruto disso, daquele mandamento, do suor do teu rosto viverá. Então, acaba tendo um valor. Ou seja, a compra, o resgate da alma ali tinha que ser feito com algo que era caro para a pessoa, que teria que vir do suor do seu trabalho, entendeu? Não podia ser algo aleatório. Vou ali, vou pegar achar alguma coisa na rua, uma fruta lá no meio do campo e vou dar como resgate. Não, tinha que ser algo fruto do seu trabalho, para que ele visse que a vida tem um valor, entendeu? É mais ou menos isso que eu penso. Entendi, Roche. O que acontece, as duas linhas judaicas que mais tem assim se espalhado a respeito disso, a primeira diz que esse meio ciclo, que para os rabinos naquela época era um valor baixo, um valor simbólico, era pago justamente porque, mesmo que não sendo o mandamento, eles acham que o mandamento estava embutido ali, quando se diz que Adonai fala para Avraham que a sua descendência não poderia nem ser contada. Eles acham que ali meio que está embutido o mandamento, onde não poderia contar o povo, a descendência dele não poderia ser contada. Então, em resgate da alma ali, para que eles não morram ou tenham o resgate da sua alma, teria que pagar um valor para poder ser contado. Só que eu não vejo um mandamento naquela forma ali, quando Adonai abençoa daquela forma. Ele não diz que você não pode contar, e que seria tão grande que ninguém conseguiria contar, assim como a areia do céu e as estrelas, as areias do mar e as estrelas do céu. Não teria condições de contar. E essa outra, onde mostra que a oferta que era dada, a utilização, segundo alguns rabinos, era para a compra de animais, que esses animais seriam sacrificados, porque a gente sabe, antes de Yeshua, o que garantia ali digamos, o direito de estar no Olam Rabá era o arrependimento genuíno, mas através também de um sacrifício de sangue, porque sem o sacrifício de sangue não haveria remissão de pecados. Por isso que todo sacrifício de animais apontava para o sacrifício maior, que seria o de Yeshua. Mas teria que ser feito, não tem para onde correr. Aí o que acontece? Ele chega ali naquele momento e institui aquele valor, e aí poderia no futuro ser entendido de uma forma diferente, como se estivesse comprando. E aí os rabinos vão e explicam, não, todo o dinheiro arrecadado ali era utilizado para a compra de animais para sacrifício comum, para sacrifício de remissão. Era, digamos assim, a destinação daquele dinheiro, por mais que não comprasse a salvação, não fosse esse o objetivo, fosse para eliminar, para que não houvesse pragas no meio do povo, era um resgate da alma realmente para o tempo que estamos vivendo, que eles estavam vivendo ali, mas era destinado para não ser usado de outra forma, destinado para a compra desses animais, para sacrifícios, sacrifício de expiação para todo o povo. Eu acredito que provavelmente tivesse uma destinação. O povo de Israel sempre teve esse receio com relação à destinação do que é arrecadado. Moshe, quando arrecadou, precisou de algo para o Mishkan, ele arrecadou para uso ali para construção. Cessou, não precisou mais, cortou. Então eu nunca vi essa importância toda na Torá de usar os recursos recebidos ali para outra coisa que não fosse a manutenção ali do serviço. Então eu creio, realmente é complexo. Eu gostei da visão de Nel e da do senhor, e eu acho que se a gente juntar os três aí, montar, a gente fica com algo bem legal. Mas eu gostei, eu achei bem interessante e acho muito provável também. Eu apenas explanei aqui realmente o que o judaísmo pensa a respeito disso. Eu não tinha uma visão clara, achei um ponto interessante, porque hoje o que eu quero falar a respeito da paraxá de hoje está um pouco mais à frente.
é algo que me chamou a atenção, algo que mexeu com o meu coração. E eu vou ler com vocês Êxodo 31, versículo 2 e 3. Deixa eu colocar aqui na tela. A gente está chegando próximo já do ponto principal. E aqui ele diz o seguinte: olha, chamei por seu nome a Betsalel ben, filho de Uri, neto de Ru, da tribo de Judá, e fiz com que ficasse repleto do Espírito de Deus. Lá está a Ruach Elohim, em ciência, em inteligência, em saber e em todas as artes. No hebraico, na Torá, quando você pega lá, está a Ruach Elohim. Alguns momentos na Torá e na Brit Hadashah você vai ter lá Ruach Elohim ou Ruach Rakodesh. Ruach Elohim, Espírito de Deus, o Espírito de Elohim, o Espírito poderoso, ou o Espírito do Santo, o Espírito de santidade, que todos chamam como Espírito Santo. É a mesma forma de entendimento. O Espírito de santidade, que é o Espírito de Adonai. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é Espírito. Ele mesmo diz: eu sou Espírito e importa que os que me adorem, me adorem em Espírito e em verdade. O nosso Elohim, ele é Espírito. E eu deixei marcado, para vocês lembrarem, Espírito de Deus. Aqui, muitos pensam que o Espírito de Elohim, o Espírito Santo, só veio sobre o povo após a morte de Yeshua. Mas a gente vê aqui na Torá o Espírito, o Ruach Elohim, o Ruach Rakodesh, vindo sobre esses homens aqui para dar conhecimento a ele, para a construção do Mishkan. Esse é um dos pontos, para a gente poder juntar tudo e chegar a uma boa conclusão aqui. Êxodo 32, de 2 a 5. Agora vem um ponto complicado da nossa história, que é o momento em que Aarão ele estava como liderança. Moshe subiu ao monte, avisou que passaria 40 dias lá, 40 noites, e o líder ali, substituto, fraquejou. Na minha opinião, aqui ele fraquejou, ele errou realmente. E a gente vê mais à frente que Adonai se irou contra ele. E diz assim o texto, 32, de 2 a 5. E Arão disse-lhes: tirai os aros de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-os a mim. E todo o povo tirou os aros de ouro de suas orelhas e os levaram a Arão. E tomou-os de suas mãos e os trabalhou com burril e fez um bezerro fundido. E disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, os que te fizeram subir da terra do Egito. E Arão viu e edificou um altar diante dele. E Arão proclamou e disse: festa para o Eterno será amanhã. Complicado, né? Olha o que está marcado aqui, porque lá, se você pegar a sua Torá, vai estar lá o tetagrama aqui. Festa para Yud He Vav He, para o Eterno será amanhã, para Adonai. Esse é um momento de tristeza quando você lê e vê a que ponto o povo chegou. O povo, depois de ver sinais, maravilhas acontecendo, coisas recentes, não tinha se passado tanto tempo assim, coisas recentes, e o povo mesmo assim caiu em algo abominável diante do Eterno. E trouxe uma consequência muito grave. Aqui a gente vê um homem que foi cheio do Ruach de Adonai para construção, e a gente vê o povo aqui se voltando à idolatria. Quantos se voltaram à idolatria naquele momento? Todo o povo se voltou à idolatria? Não. Josué, ele estava lá próximo do monte, acampado, aguardando Moshe retornar. E o povo, se você lembrar comigo, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, a gente fazendo a conta aí, a gente acha que em torno de 2 milhões de pessoas saíram do Egito, entre egípcios e judeus. Será que todos se voltaram para aquela idolatria? Eu sei que não. Como eu sei disso? Porque depois que Moshe retorna e repreende o povo e chama a tribo de Levi, que não se curvou,
eles não se curvaram, então não foi todo o povo. Ali mostra que a tribo de Levi não se curvou, e cerca de 3.000 morreram naquele dia, pelas mãos da tribo de Levi, fora os que Adonai depois enviou praga e morreram mais à frente um pouco. Então, o pecado ali naquele momento foi enorme. E eu coloquei aqui para a gente ler, ó. Romanos 1, 23 a 25, a gente vai ler após esse texto aqui, diz assim: foi um delito muito grande o fato de terem feito um bezerro de ouro. A noiva, presta atenção, a noiva cometeu adultério durante o noivado. Idolatria para Adonai é um adultério. Mas a ofensa maior é tratar esse bezerro como se fosse o próprio Eterno, dizendo que eles os tinham tirado do Egito. Mudaram a glória do Eterno para uma coisa criada, o qual é a raiz de toda idolatria, como lemos em Romanos 1, 23 a 25. O pecado maior ali, além da idolatria, atribuir o dia daquele bezerro como uma festa para o Eterno, Yud-Rei, Vav-Rei, e dizer que aquele bezerro foi quem tirou eles do Egito. Romanos 1, 23 a 25 diz assim: e mudaram a glória do Elohim, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Elohim os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Elohim em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Imagine agora o coração do Eterno como ficou diante de tão grave desvio do povo. O povo faz um animal de ouro, diz: esse daqui me tirou do Egito, tirou vocês do Egito. Levanta um altar, coloca e diz que hoje é festa ao Eterno, ainda coloca o nome sagrado ali, festa ao Yud-Rei, Vav-Rei, o nome pelo qual ele disse que ele gostaria de ser lembrado, e transfere a glória de Adonai para o bezerro. Eu lembro que um irmãozinho, esqueci o nome dele agora, ele dando aula de hebraico aí na sinagoga uma vez, ele explicou algo bem interessante a respeito do porquê um touro. O touro ali, ele simboliza, o Aleph, né? O Aleph, que é a primeira letra, né? Já me corrija se eu estiver errado, e tem um símbolo de um touro, representando poder, força. Então, na mente deles, eles fizeram um animal, o poderoso, forte, ali, para poder designar para o Eterno. Tudo bem, mesmo assim, eles atribuíram a uma imagem feita por mão de homens, como sendo o próprio Eterno, e declararam festa ao Eterno, apontando e se ajoelhando e proclamando glórias a uma imagem da qual seria proibido pelo próprio Eterno. Quando Moshe desce do monte com as tábuas na mão, a gente vê lá que é proibido ao povo fazer idolatria, e o povo já havia sido alertado antes também. Então foi algo abominável ao coração do Eterno. E eu coloquei aqui para você fixar um pouquinho mais. A idolatria é adultério espiritual. Idolatria é adultério espiritual. Por isso Adonai recusa o povo, conforme está escrito em Êxodo 32:7. Então disse Adonai a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, sublinhei aí para você prestar atenção, que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Antes Adonai chamava, era o meu povo, a noiva dele, o meu povo. Na hora que o povo comete adultério espiritual, ele diz: agora é o teu povo, não é mais o meu povo. Se você lembrar bem, qual é o único momento em um casamento, a única coisa em um casamento que foi permitido a separação? Adultério, impureza sexual é a única coisa que houve a permissão por parte de Adonai para que houvesse o divórcio. Fora isso, Yeshua diz lá em Mateus 19 que quem se casa com a repudiada ou com com o ex-marido dela ali também comete adultério, a não ser que ele se separe por causa de adultério, de imoralidade sexual. Então, aconteceu aqui imoralidade sexual. A noiva se corrompeu com outros. E aí Adonai se afasta, larga. E agora ele chega para Moshe e diz: o teu povo se tem corrompido. Ele não chama mais de o meu povo. E tem alguns
textos aqui bem interessantes em Oséias. Vou colocar para vocês. Adultério, ele quebra o pacto matrimonial, como lemos em Oséias 1:9. E Elohim disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois o meu povo, nem eu sereis vosso Elohim. Isso aqui diante da idolatria que o povo estava imerso. Ele chega e diz isso através do profeta Oséias. Oséias 2:2. Contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios. Mais uma vez, Adonai mostrando que o adultério, a imoralidade, a idolatria é imoralidade sexual, é adultério. E isso quebra o pacto, quebra a aliança ali. O adultério quebra o pacto matrimonial. Depois do adultério já não são casados, como está escrito em Jeremias 31:32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz Adonai. Como é que eles invalidaram ali a aliança em Jeremias? Idolatria. Ou seja, o laço do matrimônio entre o Eterno e a sua noiva, o seu povo, a sua igreja, é quebrado no momento que o povo comete idolatria. E foi o que houve ali naquele momento. Êxodo 32:10. A gente vai falar um pouquinho mais de idolatria. Eu vou focar em uns pontos aqui e o final, para não gerar polêmica agora, deixei o mais polêmico para o final, para a gente poder conversar, o Roche e Nel poder dar a opinião deles. Êxodo 32:10 diz o seguinte: e agora deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles e os consumirei, e farei de ti um grande povo. Olhe que momento aqui. Você não acha tentador, não? Será que você resistiria a esse momento? Moshe, uma dor de cabeça terrível com o povo de dura serviço, toda hora dando dor de cabeça, problema puro. Adonai chega para você e diz: olha, deixa que eu vou acender minha ira, vou destruir todo mundo, e de você eu farei uma grande nação. Aí você pode dizer: mas Adonai não faria isso porque ele quebraria a promessa dele feita a Abraão, Isaac e Jacó. Não quebraria não, porque Moshe é descendência também. Ele apenas eliminaria a parte que estava ali dando problema, dor de cabeça, e a partir de Moshe ressuscitaria a semente e a descendência de Abraão estaria ali normalmente, continuaria. Aí a gente vai a um ponto importante da vida de Moshe. Moshe teve a oportunidade de ser elevado como pai de uma nova nação, mas recusou. E em vez de se exaltar, de achar que achou mérito diante de Adonai e que agora seria o bambambam, ele vai, se humilha e se coloca diante de Adonai como intercessor pelo povo, para salvar o povo. E isso aconteceu uma vez só? A gente sabe que não. Em vários momentos está ali Moshe se intercedendo e pedindo pelo povo. O povo errando e Moshe intercedendo. É esse o ponto. Moshe mostra ali uma humildade como nunca vi. Por isso ele se eleva como o maior profeta. É claro, não colocando Yeshua, porque Yeshua para a gente está num patamar mais elevado. Mas entre todos os profetas de Israel, Moshe tem um lugar especial. Por tudo o que é mostrado aqui, tudo o que ele fez. E esse momento não foi diferente, ele foi um grande homem aqui. Ele se colocou diante de Adonai para aplacar a ira de Adonai. Será que ali não foi um teste também da parte de Adonai para ver? Adonai será que faria o que prometeu ali? Eu acredito que faria. Mas Adonai também sabia o quão Moshe era dedicado à causa, ao povo, o quão manso ele era. E você vê que Moshe se torna tão próximo de Adonai que ele diz que nunca houve um profeta como ele, com quem ele conversasse face a face. Ele tinha uma abertura muito grande, como eu nunca vi. Por mais que surgissem profetas depois, Elias, vários outros que clamavam e Adonai ouvia, mas como Moshe não teve. E eu acho que tudo isso aqui foi o que levou esse coração, essa dedicação, essa intercessão de se colocar. Você vê Abraão, ele chega ali diante de Adonai e começa a interceder.
Os grandes homens, aqueles que tiveram um papel fundamental em Israel, Abraão quando se torna o pai, Moshe como o primeiro libertador ali, e depois Yeshua. Todos eles intercediam pelo povo, tinham um coração de intercessor, de buscar, de clamar, de pedir misericórdia a Adonai pelo povo, independente dos erros. Nesses três aí... Oi? Um rápido comentário, né, sobre isso, que Moisés, além de recusar a glória, né, de ser o patriarca, um dos patriarcas de uma nova nação, ele recusou, e o motivo dele dessa recusa foi por se preocupar com o nome do Eterno, né? Ele disse assim, não, Eterno, porque se tu fizeres isso, o povo pode pensar, tirou o povo do Egito, mas não pôde controlar o povo, teve que destruir. Então, para que teu nome não seja profanado, deixa esse povo, quando faz com que perdoa a iniquidade deles, né? Então, é mais louvável ainda a atitude de Moshe. Ele recusou a glória e exaltou o nome do Eterno. Perfeito, né? Eu ia chegar justamente nesse ponto. O amor dele ao Eterno, ele chega a clamar ali e dá diante do Eterno as possibilidades do que aconteceria caso o povo todo fosse destruído. Ele disse, pelo teu nome, o que é que o pessoal vai falar de ti? Tirou do Egito, chega aqui e matou todo mundo. Que Deus é esse? Impiedoso. Pelo teu nome, o Senhor não faria isso. Mas será que o Eterno não provou a ele naquele momento? Eu acredito que mesmo independente do nome do Eterno ali, diante de todas as outras nações, ficar, digamos assim, difamado, ele faria se o coração de Moshe tendesse para esse lado. Mas o nosso Eterno, ele sabe de todas as coisas. Ali foi um momento onde Moshe se provou e se elevou ainda mais. Naquele momento ele se elevou acima dos outros. Ele tinha certeza de que ali, que Moshe, assim como ele disse, viria um profeta depois de mim semelhante a mim, e Yeshua veio. Realmente a gente vê vários pontos semelhantes a Moshe. E esse é um dos pontos que a gente vê em Yeshua e em Moisés. É esse coração, essa intercessão, esse amor aos outros e a Adonai, de forma incondicional. Êxodo 32:20 diz o seguinte: e tomou o bezerro que fizeram, queimou-o no fogo e o moeu até que se desmanchou em pó, e o espalhou sobre a superfície das águas e fez beber aos filhos de Israel. Eu coloquei esse versículo aqui porque eu lembrei do nosso Rosh. Eu vou até dar a palavra a ele, que eu gosto quando ele explica a respeito da internalização do ídolo. E quando você quer internalizar aquele ídolo, você absorver. A gente toma a ceia ali em memória ao sacrifício de Yeshua. De certa forma ele diz ali, aqui é o meu corpo e aqui é o meu sangue. Que você tem que fazer com consciência, porque você está internalizando. O que eu vejo Moshe fazendo aqui, quando ele esmigalha e coloca na água e bota para o povo que estava na idolatria beber, ali ele está dizendo, você não queria, não é o seu Deus, agora absorva para si o seu Deus. Roche, o senhor quer dar uma palavra? Eu gosto quando o senhor fala a respeito da internalização. Deixa eu colocar o senhor na tela aqui. Loris, quando até Shaul, né, o apóstolo Paulo, ele fala que aquele que participa, né, do sacrifício, né, come, né, come do sacrifício. Ou seja, quando a pessoa fazia um sacrifício a uma divindade, não era diferente com Adonai, a pessoa come daquele próprio sacrifício, ou seja, internaliza, como se estivesse internalizando a sua divindade. Então, o princípio que eu creio que Moisés buscou aí foi exatamente isso. Ora, vocês não querem adorar esse ídolo, então vocês vão internalizar esse ídolo em vocês. Porque é a divindade que vocês estão querendo para vocês, então vocês vão internalizar, vocês vão ingerir. Por isso que ele sabia que se o povo comesse literalmente aquele pó ali, eles morreriam. Então ele coloca na água e dá o povo para beber, para de modo indireto o povo ingerir, internalizar o ídolo neles. Isso tem um significado profundo. Pode voltar com a palavra, Loures. Obrigado. Ok, obrigado, Roche. Tem um ponto que eu deixei para o final, é isso que aqui talvez nos tome um pouco mais de tempo. Não vai ser muito, mas vai tomar um pouquinho, porque é algo complexo. Eu vou dar a minha opinião, baseado na minha experiência do dia a dia, e eu vou colocar na tela aí para você me responder e pensar em casa. Tá vendo aí? Eu coloco aí a Trindade cristã,
é idolatria? Eu faço uma pergunta. A gente está falando hoje a respeito, o ponto principal que eu separei para a gente conversar é a respeito de idolatria. A gente sabe o quão aquilo é danoso para o homem, o quão desagrada a Adonai, porque é adultério. É adultério espiritual, ele se afasta. Você deixa de ser povo dele quando você comete o adultério, a idolatria. E aí, você em casa, você acha o quê? A trindade cristã é idolatria? Eu vou dar a minha opinião, não vou colocar texto bíblico, não vou colocar nada, porque é algo complexo, realmente tem alguns pontos complexos e complicados. Eu vou dizer o que eu penso a respeito disso, para que você medite. Eu vou falar aqui principalmente a respeito da trindade no protestantismo, porque temos uma parte do cristianismo que, além de crer na trindade, tem outras imagens, outros que se tornam santos, outras imagens de adoração, e aí já é algo totalmente, na minha visão, cai no pecado de idolatria. Mas a trindade dos cristãos, protestantes, os evangélicos, é idolatria? Eu acredito que não. Eu acredito, você é achismo. É achismo baseado na minha experiência. Por que baseado na minha experiência? Eu convivi mais de 10 anos da minha vida em uma igreja cristã. Hoje eu estou aqui congregando com vocês, e eu me senti, tudo que aconteceu na minha vida até hoje foi tudo colocado diante de Adonai. Eu já contei meu testemunho de vida na congregação antes de começarmos a transmitir. Um dia eu contarei novamente aos detalhes desde o início, seria rápido, mas hoje não dá tempo. Eu tive experiências fantásticas, poderosas com Adonai, enquanto eu estava ali na igreja cristã, na igreja evangélica. Não teria problema nenhum, e não tenho, de ir em igrejas evangélicas. Colegas me convidam, eu vou, participo com eles para dar uma força, eles me chamam, não tem problema não, eu vou com vocês. Eu não vejo idolatria na trindade cristã, e eu vou explicar o porquê. O que é, ou quem é, digamos assim, o Espírito Santo? Quem é o Ruach HaKodesh, o Ruach Elohim, o Espírito de Santidade, o Espírito de Deus, o Espírito do Poderoso? Quem é? O próprio Deus, o próprio Adonai. Não é uma terceira pessoa. Ele simboliza como uma terceira pessoa. Tudo bem, mas quando ele direciona e fala a respeito do Espírito Santo, ele está falando do próprio Adonai. Ele não está falando não está criando algo novo. Realmente é porque o entendimento se torna um pouco diferente do correto, mas a adoração dele ali, de qualquer forma, eles não fazem uma imagem em si, eles apenas creem que existe uma terceira pessoa, e se eles direcionam a adoração para o Ruach HaKodesh, para o Espírito Santo, essa adoração vai para quem? Eu pergunto a você. Se o Espírito Santo a gente sabe que é o próprio Deus, é ele emanando o seu poder, se alguém direcionar a adoração ao Ruach, ao Espírito dele, está direcionando para quem? Para ele. Eu não conheço, eu sei que alguns cristãos podem fazer por erro, por engano, de levar a adoração a Yeshua, o que a gente sabe que a adoração tem que ser levada a Adonai, mas a maioria, ou quase, digamos, 90% dos cristãos que eu conheço, eles têm a trindade ali, mas eles reconhecem, Deus é o Todo-Poderoso. Yeshua é o filho dele, mas eles colocam Yeshua como uma divindade. É complexo, mas o próprio Moshe foi colocado por Adonai como um Deus diante de Faraó, como Elohim ali diante de Faraó, para fazer os prodígios, os sinais. Ele disse que ele seria um Deus diante de Faraó ali naquele momento. E Yeshua, ele tem a parte divina dele, a divindade dele? Eu creio que sim. Ele não é apenas homem, profeta simples, não. Ele tem a divindade dele. Ele é o Criador, o Todo-Poderoso, criou todas as coisas. Não, ele é o Filho unigênito, criado pelo Eterno. Ele existe realmente. Você crê que existe um Deus único e ele tem um filho? Ótimo. O cristão, ele crê como? Existe um Deus Todo-Poderoso, ele tem um filho que é Yeshua. Mas também tem o auxiliador ali, o Consolador, que é o Ruach, o Espírito. Na verdade, é a emanação do poder de Adonai sobre nossa vida. Mas se você começar a pensar, analisar isso, você vê que não tem uma diferença tão absurda como o pessoal pensa. São três. A tríade
que existia, ou a trindade pagã que existia, eram deuses separados, cada um era um mais poderoso, o outro abaixo dele, o outro menor, eram 3 deuses separados. O cristão olha no entendimento dele e vê um Deus todo-poderoso, o filho dele, que tem os poderes dados pelo Pai, a unção, o poder, a autoridade dada pelo Pai a ele, e a emanação do Espírito dele como uma terceira pessoa, tudo bem, mas que ele é o próprio Adonai. Como eu sei que isso não fere o coração de Adonai como idolatria? Porque eu convivi na igreja cristã, eu tive experiências com pessoas endemoniadas, uma amiga que eu fui visitar com outra pessoa, e ela ficou possessa lá enquanto a gente orava com ela, lia a Bíblia com ela, ela ficou possessa, o demônio tomou conta do corpo dela, e eu cria na Trindade. Eu não conhecia Yeshua, e no nome de Jesus ele me obedeceu, e no nome de Jesus eu mandei que ele saísse daquela pessoa, e ele saiu. E eu vivia num local que cria na Trindade, eu cria na Trindade, daquela forma. Como me explicar que eu estou sendo idólatra, sendo que a idolatria faz com que Adonai se afaste do seu povo, e porque eu sentia a presença de Adonai, eu sentia ele me guiando, tanto que eu estou aqui hoje, e se eu contasse, eu mostraria a vocês como foi que eu vim conhecer vocês e participar, e estar hoje presente na congregação Moreste Yeshua, congregando, auxiliando, ajudando no que eu posso, se não fosse o braço dele me guiando. Curas que eu presenciei, como é que Adonai estaria usando aquele povo para curar, para alcançar milhares de pessoas para o reino dele. Meu pai mesmo é prova de uma cura de algo tremendo, porque a doença de Chagas não tem cura, e ele precisava de uma cirurgia, uma cirurgia de reconstrução, depois de uma cirurgia mal feita que fez, e não ia ser possível por causa da doença dele, e ele se chegou a Adonai, reconheceu Yeshua como seu Messias, e disse que se ele saísse do hospital, ele serviria a esse Deus. Ele saiu do hospital, foi servir a esse Deus que os cristãos têm como uma trindade, foi curado da doença de Chagas, voltou, fez a cirurgia e voltou a trabalhar e ter uma vida normal. Como dizer que esse povo é idólatra diante de algo incontestável, como o testemunho real de que as pessoas têm uma aproximação com Adonai ali? Ah, meu irmão, mas ali é por causa do tempo da ignorância. Você pode até julgar isso, mas será que você idolatrando uma imagem de pedra, você lendo a Bíblia que proíbe aquilo dali, e você idolatrando, será que Adonai faria esses milagres na sua vida? Se você fosse idólatra de verdade, mesmo você estando no período de ignorância, será que ele faria os mesmos milagres dessa forma? Ele poderia até fazer por misericórdia alguma coisa para auxiliar aquela pessoa, mas será que você sentiria a presença dele, conviveria com milagres acontecendo no dia a dia? Será que demônios te obedeceriam se você fosse idólatra e estivesse servindo a Trindade? Eu acredito que não. É a minha opinião pessoal, mas é uma opinião baseada em fatos e convivências minha. Eu tive momentos de dar ordem a um demônio e ele não obedecer porque eu estava errado. Mas quando você está correto diante de Adonai, ele lhe obedece. E eu passei por isso mais de uma vez. E quando eu estava alinhado, correto diante de Adonai, ele tinha que obedecer e ele tinha que sair. E dessa forma, inúmeras pessoas. A gente sabe que na internet você vai encontrar vários falsos profetas ali, com encenações de cura, de demônios, vai ter. Mas isso é real. Isso acontece nas igrejas de forma real. E eu presenciei isso, eu falo por experiência própria. E eu sei que outras pessoas do nosso meio também tiveram experiências semelhantes. Então, como dizer que a trindade cristã, a protestante, aquela que não tem ídolos, não tem outros, que crê apenas em um Deus todo-poderoso, que emana o seu espírito e que tem um filho, como crê que ali é idolatria, como crê que Adonai abomina aquilo e se afastou daquele povo, se os sinais da presença dele estão ali? Eu busco a cada dia a Adonai os dons dele, e um dos dons que eu busco dele é o entendimento, discernimento de espíritos. Eu gosto de sentir a presença dele nos lugares onde eu estou, eu gosto de orar, de buscar e sentir que ele está comigo ali, de sentir a presença dele.
E eu sentia a presença de Adonai, onde eu estava, onde eu passei 10 anos da minha vida. 10 não, um pouco mais de 10 anos da minha vida. Então eu quero ouvir a opinião do nosso Roche, de Nel, o que é que eles pensam a respeito disso. Não tenham problema nenhum. Aqui a gente não tem problema em discordar um do outro, de forma alguma, de colocar um comentário a mais que acrescente, ou não concordo, eu vou por esse lado. Agora eu creio dessa forma. Eu creio sozinho nisso ou tem outros judeus que creem nisso? Tem judeus ortodoxos que creem da mesma forma, que reconhecem e veem que ali não existe idolatria. Pode existir um erro ali, mas que não afeta a comunhão deles com Adonai. Pode ser corrigido e melhorado? Pode. Mas assim está na mão de Adonai, Adonai que deve revelar, que a gente não tem força para brigar com ninguém e fazer aquela pessoa tomar aquele entendimento. Até então eu não vejo idolatria e eu vejo e enxergo na presença dos nossos irmãos cristãos a presença de Adonai e o agir dele no meio desse povo. Roche, Nel, vocês querem comentar alguma coisa? Oi, estão ouvindo? Nelson, tem alguma coisa a comentar? Eu tô ouvindo você. Tá bom, então eu vou comentar aqui rapidinho. Deixa eu colocar aqui. Na prática dos protestantes, eu concordo com o Valdo. Eu acho que não chega a ser uma idolatria, porque eles acreditam, né, embora na teoria deles seja uma coisa totalmente anti-Torá, na prática eles têm uma hierarquia, né? Na prática eu acho que eles se confundem, eles nem sabem o que é que eles estão falando. Quando eu era de lá, eu tinha essa confusão também, né? Para mim, o Eterno sempre era o Deus de fato, né? Eu dizia que os outros eram Deus também por causa da teologia, mas eu não conseguia. Eu sempre direcionava sempre para um ali, né? E eu acho que na prática, acho que não chega a ser idolatria, não. Na teoria, né? Por toda a teologia, eu acho que contradiz a Torá. Mas o que vale, como que vale a prática ali de fato, eu acho que não chega a ser um pecado. O que o Valdo falou, eu também já vi vários judeus ortodoxos dizendo que não acredita na idolatria dos cristãos, porque acha que é só um erro teológico, mas o que eles estão adorando é o Deus de Israel e o que vale é isso. Eu acho que se a pessoa tiver consciência daquilo ali, souber toda essa história, e por não acreditar, né, mas por um lobby, por outras convicções, por querer ganhar dinheiro, por querer se manter no poder, aí sim eu acho que mora o perigo. Mas eu acho que a pessoa que acredita naquilo ali realmente, acredita naquela teologia ali, defende aquilo ali e propaga aquilo ali, eu acho que não chega a ser idolatria, porque é só uma confusão mesmo. Continuando aí, Loures, com o comentário de Nel, eu também penso assim. Eu acho que é possível, eu acredito que os líderes, teólogos, pessoas que entendem, sabem que realmente Adonai é um, que não há espaço para um Deus dividido em três, essas pessoas sim poderão ter uma prestação de conta perante o Eterno, né? Depois. Mas a grande massa, vamos dizer assim, aqueles que são sinceros, a maioria das pessoas que são sinceras, que acredita de fato que o Eterno é três, né? A Trindade, como a gente conhece, mas que na visão deles está adorando o Deus de Israel, e é realmente ao Elohim de Israel que eles estão direcionando a sua adoração. Eu creio também que não há idolatria nenhuma aí. Idolatria é um negócio muito, muito perverso. A idolatria, como a gente vê nos tempos antigos, era praticada, a gente vê pela Bíblia, era algo muito sério. Era algo muito sério que levava as pessoas até a lançar filhos ao fogo, sacrificar os próprios filhos no fogo. Era coisa. Idolatria é um negócio muito severo. Então, o fato só de crer que o único Elohim é três, é Pai, Filho e Espírito Santo, eu creio também que isso não seja considerado uma idolatria. Repito, os líderes, aqueles que sabem que o Eterno é um, e mesmo assim não faz nada para corrigir, continua dando vazão a essa ideia meio que equivocada, eles certamente terão, não estou dizendo que perderão a salvação, não é isso, mas terão uma prestação de conta com o Eterno. Mas o povo, no geral, eu creio que não.
porque idolatria é algo muito mais sério do que isso, entendeu? Pode continuar, Loures. Obrigado, Rocha e Nel. Eu quero explicar agora o porquê eu toquei nesse ponto. Um ponto delicado e o porquê eu toquei nele. Às vezes a gente recebe pessoas que vieram do cristianismo. A maioria no nosso meio veio do cristianismo para congregar conosco. E às vezes as pessoas saem do cristianismo, descobrem o judaísmo messiânico e aí dispara, o negócio sobe a cabeça e a santidade tem que ser ao extremo, ali mais santo que todo mundo, e começa aquela guerra. Os cristãos são idólatras, eu vejo na internet a guerra que é. Cristãos são idólatras por causa da trindade, e os cristãos vão para o inferno porque não guardam o sábado, e por aí vai. Até os próprios cristãos, aqueles que guardam o Shabat, condenam como se os outros nenhum fossem ser salvos por causa do Shabat. Só eles porque guardam o Shabat. Guardam o Shabat e esquecem de outros. Mas tudo bem. O importante aqui, que eu quero que você tenha consciência, é de não julgar. Não julgar porque eu acho que está errado e é assim, assim, assado. Não, coloque diante do Eterno. Será que Adonai não está agindo ali? Você tem o discernimento? Você busca os dons dele para você ter o discernimento de enxergar e saber aonde Adonai está agindo, o espírito que está ali naquele local, para você, antes de apontar e dizer que ali Adonai não age, sendo que o espírito de Adonai está ali, você ir contra ele e criticar, falar mal, como se ali o espírito que estivesse agindo naquele local fosse outro. Tenha cuidado. Eu não enxergo dessa forma. Os cristãos, na minha opinião, são co-irmãos, são nossos irmãos, estão seguindo a caminhada. Da mesma forma que Nel já deu vários estudos aqui a respeito dos mandamentos que são direcionados... Oi, pode falar. Loures, deixa eu fazer aqui só um comentário. É que Pronto. O Eduardo lá de Portugal, o irmão Wagner, eles estão aqui, Luiz Barreto também está fazendo uns comentários, né? Eles concordam entre si, de que idolatria é adorar algo que não seja o eterno, né? Lógico, é isso mesmo. E Wagner até disse que a experiência dele com isso, que ele acredita que seja pecado, sim, né? É a questão da trindade. O que nós estamos colocando aqui para vocês três, Wagner, Eduardo e o irmão Luiz, é o seguinte, é que na visão protestante, por exemplo, eles não estão dedicando a um outro Deus. Não há uma representação física, pelo menos no caso do protestantismo, né? Não há uma representação física, uma imagem, como houve ali o bezerro de ouro no deserto, não há isso. Não há uma adoração, eles não acham que o Espírito Santo é uma outra divindade, apenas na cabeça deles, é como aqui, eu estou vendo aqui Lorisvaldo pelo computador, é como se eu imaginasse aqui que Lorisvaldo é uma pessoa dividida em três, mas que é Lorisvaldo. Eu estou vendo Lorisvaldo aqui e imaginar que ele é dividido em três, ele tem três partes sobrepostas, e na verdade ser só uma. Mas é como se, para mim, essas três partes do Lorisvaldo fosse ele mesmo, só que dividido em três. Então, os cristãos protestantes, eles veem mais ou menos dessa forma. Então, na minha visão, que é o que estou vendo que é a mesma de Lorisvaldo e Neudijan, é que eles não estão adorando a um outro Deus. Esse Espírito Santo não é um outro espírito, não é o espírito de Baal, não é o espírito de qualquer outra divindade de Canaã, coisa do tipo, não. É o Elohim de Israel que, na cabeça deles, é dividido em três. Né, usando um termo meio né, comum. Isso é errado? Lógico, Adonai é único, não tem lugar para três, ele é o próprio Espírito Santo. Né? Mas esse erro, infelizmente, acontece, só que eles acreditam, eles direcionam a oração para esse Elohim de Israel, entendeu? É tanto que eles chamam de o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque eles acreditam que esse Deus trino, que eles chamam assim, é aquele de Israel. Então, na nossa visão, eles não estão prestando culto a um outro Deus, apenas pegando o único Deus e achando que é dividido em três. É um erro teológico, mas eu continuo crendo que não chega a ser idolatria de forma nenhuma. Até mesmo porque, como o Lorisvaldo falou, eu também conheço muitos cristãos sinceros que você olha, você andando com ele, você não tem como não admitir que aquela pessoa é serva do Eterno, que anda nos caminhos do Eterno. Eu já encontrei mais justiça em alguns cristãos do que até mesmo muito judeu. Isso é fato.
judeu religioso. Já vi mais justiça em alguns cristãos do que em alguns judeus religiosos. Não estou dizendo aqui na totalidade, de jeito nenhum, nem no lado nem do outro, mas a gente vê. Então, as coisas, acho que a gente tem que ter um pouco de cautela nesse detalhe. Mas os irmãos aí que eu estou citando comentários, eles não estão errados. Idolatria é você realmente adorar algo que não seja o eterno. A diferença é só essa, que na visão dos cristãos não é outra coisa que não seja Adonai, é apenas o mesmo dividido dessa forma teológica. Pode continuar, Lucas. Ok, Roche. Só recapitulando também, digamos que por acaso o cristão levasse a adoração ao chamado Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. Essa adoração iria para quem? Para uma outra pessoa que não fosse Adonai, já que o Ruach, o Espírito, é o próprio Adonai. Iria para quem? Para o próprio Adonai. Eles oram e clamam a Yeshua? Não. Eles leem a Brit Hadashah e veem que Yeshua é o intercessor, é o juiz, aquele que você vai pedir em nome dele. Os cristãos que eu conheço, eles oram a Adonai, clamam a Adonai, pedem em nome de Yeshua, pelo mérito de Yeshua, como a gente faz aqui. Da mesma forma, o entendimento dele ali na mente dele, ele vê como o único Deus se apresentando de 3 formas ali diferentes para a salvação do homem. Mas é isso que eu quero que você chegue à conclusão. Observe as pessoas que estão ao seu redor, que vivem. Você que esteve lá, quer dizer que o tempo que vocês passaram, que a maioria, eu digo a maioria que está conosco hoje, veio de igrejas cristãs, o tempo que você passou lá, você nunca sentiu a presença de Deus? Ou você passou o tempo lá só jogando tempo fora? Foi tudo mentira, nada serviu para você? Você não sentiu a presença de Deus? Não teve comunhão com Ele nunca? Ele não estava naquele lugar? Porque se é idolatria, ele se afasta. Como ele falou ali para o povo, é o teu povo. Desce e vai lá cuidar do teu povo, não é mais meu povo não. Ele se afasta, a idolatria afasta, quebra o pacto ali, o casamento ali deixa de existir. É a única forma de você se separar através se houver o adultério, e a idolatria é adultério espiritual. Como é que eu vou explicar isso então? Você teve, no mínimo, irmão, alguma experiência quando estava lá. No mínimo, a gente não pode julgar como idolatria diante de fatos da convivência nossa. Ah, mas eu vou me basear só por... Vou esquecer o restante de tudo, a comunhão. Pergunte a Adonai, você tem comunhão com Adonai? Antes de você julgar o que a gente falou aqui agora, ore. Terminou esse estudo aqui. Hoje é Shabat, eu vou me dedicar em oração a Adonai e buscar. Vou sentar ali debaixo da árvore, vou sentar ali na sombra do telhado da minha casa, vou orar a Adonai, vou tirar um cochilo e vou pedir para ele me revelar alguma coisa a respeito disso. Peça a revelação dele para ver se realmente eu estou falando alguma mentira aqui ou se é verdadeiro. Pergunte a ele, Senhor, o Senhor está agindo lá? E se eles são idólatras, por que o Senhor está agindo lá? Porque eu não acredito. Eu digo a vocês, eu já entrei em várias igrejas, inclusive em igrejas que têm imagens. E a presença de Adonai eu senti nas que eu entrei e que ele estava presente, e nessas que tinham imagem, eu não senti a presença de Adonai no local, não. Eu digo isso para vocês de sinceridade. Busque. Não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Mas essa é a verdade. Tem coisas que a gente não entende. A gente julga, por isso que ele manda a gente não julgar. Ele é quem tem o entendimento correto, perfeito de todas as coisas. A gente quer tomar e dizer, não é assim, porque está escrito dessa forma. Esquece do quanto ele é benigno, de quanto ele nos ama. Ama só o povo judeu? Não, ama a todos. Pergunte a ele, pergunte diretamente a ele, então você vai se questionar. Senhor, o senhor está errado aqui, ó. O senhor não pode estar no meio deles não, porque é idolatria. E veja o que é que Adonai vai te responder. Não fique preso somente ao seu entendimento do que está escrito ali. Ah, é assim, acabou e não tem outra forma. Pergunte a ele. Tem mistérios que só o Ruach, só o Espírito dele emanado em sua vida para te dar entendimento de tudo. Busque o Espírito dele e queira saber se é isso mesmo ou se eu estou errado. Não tem problema nenhum discordar. Eu só peço que você busque se aproximar dele e perguntar a ele o porquê ele age nessas igrejas, o porquê esses milagres acontecem. Ou será que é Satã enganando todo mundo? Satã está ali enganando todo mundo. Será? Ô, Loures. Eu não acredito. Oi, Roche. O senhor está na tela, coloquei aqui. Tem até um comentário aqui, Lucas.
Lucas fala um negócio interessante aqui. Lucas Carneiro diz: o Eterno não se limita à religião, ele vê o coração sincero e se revela. Essa frase de Lucas me faz lembrar aquele salmo que diz assim: que um coração sincero e verdadeiro tu não rejeitas, ó Elohim. Ou seja, de fato isso acontece. A gente sabe que tem muito charlatanismo, tem muita mentira, tem muito engano, mas também tem muita gente sincera por aí. Pode ter certeza disso. Tem muita gente sincera e quando a pessoa se procura ele, mesmo que de modo por causa do que aprendeu, equivocado, mas de coração puro, sincero e verdadeiro, o Eterno não rejeita. Isso é fato. A gente vê isso na prática, entendeu? Obrigado, Rocha. Obrigado a todos que comentaram. Eu vou encerrar por aqui, já é 11h30. Vou deixar vocês pensando. Joguei algo bem polêmico aí, que é pro Shabat de vocês ficar bem agitado. Até o horário do estudo da tarde, vocês vão ter muito o que refletir, muito o que pensar. É bom quando a gente traz algo assim. Eu não gostava, não. Eu gostava de ver Neildijan trazendo as polêmicas. Aí eu ficava só pensando. Mas, de vez em quando, Adonai coloca algo no nosso coração que incomoda. Incomoda a forma como alguns veem, alguns cristãos enxergam até os outros cristãos, aquela coisa de você se achar melhor. Não, vocês não vão servem porque vocês não guardam isso, não guardam aquilo, não tem um entendimento completo, não busca Adonai para saber o entendimento completo daquilo. Eu guardo esse mandamento, vocês não guardam, vocês não vão. Esquece os outros trocentos mandamentos, esquece que tem mandamento que é específico para Israel, específico para o sacerdote, para a mulher, e mistura tudo. Não julgue, pergunte a ele o porquê ele está ali, busque tentar enxergar Adonai, sentir a presença dele onde você estiver, na congregação onde você está, na igreja que você visitar. Imagine se você não tem esse discernimento, se você não tem aproximação com Adonai para sentir a presença dele, você vai entrar em lugares perigosos e não vai receber o aviso dele quando você entrar no lugar. Eu tenho uma profissão perigosa, já entrei em locais que o Espírito de Adonai é quem me diz: saia daí. Ele fala ao seu coração, você sente algo lhe incomodando, e quando você para pensar, ele: saia desse lugar. E você sai porque ali algo ruim ia acontecer. Da mesma forma, entro em um lugar e olho e pergunto a ele se ele está naquele lugar, e eu sinto se ele está ou não naquele local. Você tem que ter proximidade com Adonai. Se você quer realmente descobrir os mistérios por trás de tudo isso, porque ele age na igreja cristã, mesmo você pensando que ali é idolatria, você tem que se aproximar dele. Mistérios desse tipo daí, só se aproximando dele, para o Espírito dele se revelar. Se você tentar descobrir e tentar entender isso através da palavra apenas ali, da letra seca, ali, sem um entendimento completo por trás daquilo dali, você vai acabar pecando. Precisamos do auxílio do Espírito de Adonai, do Ruach, para poder compreender algumas coisas que só através do Espírito dele para ser revelado. Eu tenho os cristãos como meus irmãos, não enxergo idolatria neles. Eu espero que um dia o entendimento deles seja pleno, mas eu acho que isso só vai acontecer quando Yeshua retornar e todos tomarem consciência disso. Até lá, eles vão continuar atraindo e trazendo mais pessoas do que até o próprio judaísmo para Adonai. É dessa forma que eu creio, é dessa forma que eu tenho visto. Orochi, eu vou passar a palavra para o senhor, dar a bênção, encerrar, passar os avisos. Eu agradeço, um Shabbat Shalom a todos, e pensem bastante durante esse Shabbat. Depois a gente vai discutir um pouquinho mais, a gente pode voltar a falar a respeito disso em um próximo estudo. Um abraço. Amém, Loures. Amém. Boa palavra. Você falou aí que ora para que os cristãos tenham o entendimento pleno, e é necessário que a gente ore também para que o nosso próprio entendimento seja pleno, porque a gente também precisa disso. Eu peço isso todo dia, eu acho que todos nós devemos pedir para que o nosso entendimento seja pleno, porque a gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes a gente pensa que está cheio, quando na verdade tem pessoas que a gente acha que estão vazias e estão mais cheias do que nós. Então, que o Eterno também traga a plenitude de conhecimento sobre nós também. Irmãos, logo mais às 17 horas, se o Eterno permitir, nós estaremos aqui nesse mesmo canal, trazendo a continuação do estudo do Apocalipse. Hoje está bastante interessante, já estamos terminando o capítulo 17, e Apocalipse, quanto mais avança, mais complexo fica. Então, hoje está bem interessante. Eu recomendo vocês a participarem. Eu sei que não vai dar tempo para abordar tudo que eu preparei hoje, vai ficar para o próximo Shabbat, mas está legal, está bem interessante. Então,
Então, às 17 horas, na próxima quarta, nós não teremos o estudo, né, porque a gente está, às quartas-feiras, a gente está fazendo a cada 15 dias, e no próximo Shabat, se o Eterno permitir, estaremos aqui novamente às 10 horas. Que tenhamos todos um final de Shabat abençoado, um Shabat deleitoso. Obrigado a todos que participaram aí e acompanharam a live. Tem uma lista aqui grande de pessoas, não vou citar o nome de todos para não ficar longo, mas que o Eterno abençoe a cada um de vocês, em nome de Yeshua. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav lecha vihuneka, Issa Adonai panav lecha veasem lecha shalom. Amém. Que Adonai te abençoe. Que Adonai te abençoe e te guarde. Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Adonai sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom. לא שאותנו תהא מפשענו, שרים אנו שיר